Em pronunciamento no Senado Federal, o senador Lazier Martins assestou como o debate público está sendo manipulado com o intuito de proteger membros do Supremo Tribunal Federal que praticam atos ilegais e arbitrários, de maneira que ministros da Suprema Corte reprimem críticos legítimos, distorcendo os fatos e alegando supostos atos antidemocráticos. O parlamentar encetou: este debate representa um eco das ruas, e só não escuta esse eco quem não quer. Respeita-se a instituição ou Suprema Corte. Não se concorda é com a ação exorbitante de ministros que a desacreditam. Esse é o grito das ruas e que tem, inclusive, atingido também, de certo modo, a inércia do Senado. Nesta toada, Lazier explicou o estratagema destinado a sufocar o debate quanto a arbitrariedades emanadas por membros do STF. Para desviar o conteúdo desse debate, que alguns protagonistas do equívoco direcionam as críticas ao refúgio dos alegados antidemocráticos. Tudo que é crítica a ministro tem sido jogado na conta dos atos antidemocráticos. Por outro lado, nós temos essas manifestações populares nesse sentido, as quais temos ouvido, manifestações intensas e indignadas que reclamam dos abusos de um poder em desfavor de outros. E é isso que justamente acaba, contraditoriamente de forma indireta, mostrando a verdade. São os ministros que abusam do poder, que incorrem em atos antidemocráticos, gerando a instabilidade democrática pela inobservância da Constituição. Dessa forma, o senador ressaltou abusos perpetrados pelo ministro Alexandre de Moraes. O que se pretende nas falas que tenho feito da tribuna é exaltar as atribuições de cada poder e os limites de cada poder, preservando a ordem democrática. Temos ouvido pronunciamentos públicos de ministros que são incompatíveis com a função, e isso é intolerável. E o que dizer, para citar alguns casos, do absurdo inquérito 4781, sem provocação do Ministério Público, em que o ministro, se dizendo vítima, instaurou, investigou, julgou e condenou? Como suportar decisões monocráticas que sustam efeitos de leis aprovadas pelo Congresso ou atos administrativos de competência do Executivo? E a esdrúxula condenação de Lula por alegados fatores processuais, mas não levando em conta os gravíssimos fatores criminais. Quem colocou em liberdade as centenas de larápios da Petrobras, do BNDES, dos fundos de pensão e outros alvos públicos que não estão em consonância com o ideal da justiça? De igual forma, a condenação exorbitante e vingativa do deputado Daniel Silveira, pois mais grosserias que tenha feito, mas que deveria ser respeitado na sua inviolabilidade parlamentar. Isso tudo tem produzido um sentimento geral de opressão. Neste contexto, o parlamentar frisou os riscos à democracia decorrentes de exorbitâncias do STF. A democracia está ameaçada sim, mas não pelos críticos de ministros do Supremo. Quem ameaça a democracia são justamente os que a exercem hoje em um poder, estou concluindo, e que fazem acontecer sem qualquer pudor ou limite. A concentração de poderes nas mãos de poucos senadores vem levantando questões sobre a representatividade do Senado, já que o colegiado pode ser ignorado pela vontade de um único senador, como ocorre com os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, e até mesmo com meros requerimentos de convite a ministros. Embora a apreciação dos pedidos seja responsabilidade do Senado Federal, os presidentes vêm impedindo qualquer apreciação pelo colegiado, empilhando os pedidos em suas gavetas. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição.
Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos, inclusive celulares e tablets dos sócios e de seus filhos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 10 meses, toda a renda de jornais, sites e canais conservadores é retida sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigado, Pacheco, senhores senadores e senadoras. Presidente, nós estamos correndo celeremente para o período do pleito eleitoral e provavelmente para o tradicional recesso branco do Congresso Nacional. Eu vou me colocar aqui à vista de Vossa Excelência porque eu não estou aparecendo na tela. De fato, senador Lazier, Vossa Excelência está com o vídeo fechado. Só um momento que já estou... Agora sim. Tá bom. Então eu estava dizendo, presidente, nós estamos correndo para o período eleitoral, para um provável e tradicional recesso branco do Senado, quando haverá prioridades para os projetos mais urgentes. Então, nesse cenário, eu gostaria de desfazer um mal-entendido que tenha ocorrido sobre pronunciamentos que tenho feito aqui da tribuna. Porque não gostaria que um debate que tem transcorrido ficasse mal-entendido, porque ele tem ocorrido e de forma colateral as matérias das votações aqui no Senado, mas importantes, porque representa um eco das ruas. E só não escuta esse eco quem não quer, que diz respeito a determinadas medidas e comportamentos do Supremo Tribunal Federal, sobre o qual tenho me pronunciado constantemente. Então precisamos, ainda em tempo, desfazer a confusão criada com relação às críticas que tenho feito à Suprema Corte, ou críticas a ministros, porque é importante distinguir. Respeita-se a instituição Suprema Corte. O que não se concorda é a ação exorbitante de ministros que desacreditam a Corte. Este é o grito das ruas e que tem inclusive atingido também, de certo modo, a inércia do Senado. E tem sido para desviar o conteúdo desse debate que alguns protagonistas do equívoco direcionam as críticas ao refúgio dos alegados antidemocráticos. Tudo que é crítica a ministro tem sido jogado na conta dos atos antidemocráticos. Nunca se falou tanto em atos democráticos nesse Congresso e no Supremo Tribunal Federal como ultimamente, quando exatamente esses chamados atos antidemocráticos têm surgido exatamente de quem não poderia provocá-los. Por outro lado, nós temos essas manifestações populares nesse sentido e as quais temos ouvido, manifestações intensas e indignadas que reclamam dos abusos de um poder em desfavor de outros.
E é isto que justamente acaba, contraditoriamente e de forma indireta, mostrando a verdade. São os ministros que abusam do poder que incorrem em atos antidemocráticos, gerando a instabilidade democrática pela inobservância da Constituição. Não há maior fator da crise da República do que um poder invadir a área dos outros, sem que exista contestação, resistência e correção. Por isso, o que se pretende, nas falas que tenho feito da tribuna, é exaltar as atribuições de cada poder e os limites de cada poder, preservando a ordem democrática. Temos ouvido pronunciamentos públicos de ministros que são incompatíveis com a função, e isso é intolerável. E o que dizer, para citar alguns casos, do absurdo inquérito 4781, sem provocação do Ministério, onde o ministro, se dizendo vítima, instaurou, investigou, julgou e condenou. Como suportar decisões monocráticas que sustam efeitos às leis aprovadas pelo Congresso ou atos administrativos de competência do Executivo? E a esdrúxula condenação de Lula por alegados fatores processuais, mas não levando em conta os gravíssimos fatores criminais. Quem colocou em liberdade centenas de larápios da Petrobras, do BNDES, dos fundos de pensão e outros alvos públicos que não estão em consonância com o ideal da justiça. De igual forma, a condenação exorbitante e vingativa do deputado Daniel Silveira, por mais grosserias que tenha feito, mas que deveria ser respeitado na sua inviolabilidade parlamentar. Isso tudo tem produzido um sentimento geral de opressão. A democracia está ameaçada, sim, mas não pelos críticos e ministros ao Supremo. Quem ameaça a democracia é justamente os que a exercem hoje em um poder, e estou concluindo, e que faz acontecer sem qualquer pudor ou limite. Era sobre isso que eu precisava falar, desse ativismo. Hoje não apenas o ativismo judicial, mas o intenso ativismo político de ministros do Supremo Tribunal Federal, que o fazem sem cerimônia e sem constrangimento. Espero não precisar voltar a esse assunto, porque tenho ouvido inúmeras pessoas em meu estado que me pediram fazer essa distinção. Uma coisa é o respeito à instituição Supremo Tribunal Federal. Outra coisa é o que tem feito alguns ministros completamente extrapolando as funções que exercem. Obrigado, presidente.